Hoje é quinta-feira, 12 de setembro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Botafogo contrata jogador com passagens pela base do Flamengo. Diego Souza e Marcinho, em coletiva, falam sobre o momento atual do Botafogo. Números mostram que o trabalho de Eduardo Barroca é consistente. E o Botafogo acertou a contratação de Vitor Hugo, de 17 anos, atacante que nesta temporada já tem 20 gols marcados. Ele estava no Boa Vista, mas já passou pelas categorias de base do Flamengo e era tido como um dos grandes nomes daquela geração. Mas ele acabou rompendo seu vínculo com o rubro-negro e passou, antes de chegar ao Boa Vista, pela equipe do Avaí de Santa Catarina. É um jogador que é voluntarioso, faz o lado de campo e será muito útil para a equipe sub-20 do Botafogo. Apesar de ter apenas 17 anos, ele é um jogador já fortinho, um jogador que tem um físico que daria para encarar esta fase, essa jornada, esta categoria do alvinegro. Agora é torcer que esse menino tenha um bom desempenho, que ele consiga mostrar tudo aquilo que ele fez, principalmente em sua passagem recente pelo Boa Vista. O Botafogo já está acompanhando este atleta há algum tempo. E pelo desempenho que ele vem tendo, a sua contratação acabou sendo autorizada pelo Manuel Renha e pelo Tiano, que é o gerente da base do Botafogo. O contrato de Vitor Hugo vai até dezembro de 2020. Boa sorte para o menino, que seja muito feliz em General Severiano. E está chegando ao fim o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo terá mais uma partida contra a equipe do Ceará no próximo sábado às 21 horas, partida que será disputada lá no Castelão. E com isso, dei uma analisada e olha, deu trabalho para saber os números de Eduardo Barroca à frente do Botafogo. Eduardo Barroca tem 22 jogos disputados pelo Botafogo. São 10 vitórias, 10 derrotas e 2 empates. É uma campanha bem que regular do técnico alvinegro. São 23 gols marcados e 22 gols sofridos. Média de 1 gol de saldo positivo. Se a gente colocar no Campeonato Brasileiro, são 18 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Em relação aos gols feitos, prestem atenção neste detalhe. O Botafogo marcou 2 gols entre os 0 e 15 minutos da primeira etapa, 4 gols entre os 16 e os 30 minutos, 3 gols entre os 31 e até o final do primeiro tempo, isso contando os acréscimos. Entre os 46 e os 60 minutos, o Botafogo marcou 3 gols. E a maioria dos gols marcados pela equipe treinada pelo Eduardo Barroca, eles aconteceram entre os 61 e os 75 minutos de jogo. Então, o Botafogo marcou 7 gols nesta fase do jogo. E nos minutos finais, dos 76 aos 90 minutos, ou mais de 90 minutos, nos acréscimos no caso, foram 4 gols marcados. E existe uma similaridade também em relação aos gols sofridos. O Botafogo sofreu 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo, não sofreu nenhum gol entre os 16 e os 30 minutos. Na fase final do primeiro tempo, dos 31 aos acréscimos do primeiro tempo, o Botafogo tomou 5 gols. Entre os 46 e os 60 minutos das partidas, o Botafogo tomou 3 gols. Entre os 61 e os 75 minutos, o Botafogo tomou 4 gols. E na reta final, dos 76 minutos em diante, o Botafogo sofreu 8 gols. Então o Botafogo tem sofrido muitos gols na reta final das partidas. Em resumo, dos 23 gols feitos pelo Botafogo, 9 foram no primeiro tempo e 14 foram no segundo. E dos gols sofridos, 7 foram no primeiro tempo e 15 no segundo tempo. O técnico Eduardo Barroca deixou bem claro que o Botafogo teria 2 ciclos. O primeiro ciclo em relação àquela fase inicial do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América, o alvinegro fez 15 pontos. Foram 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas, 8 gols pró e 8 gols sofridos. No segundo ciclo, que vai se encerrar agora contra a equipe do Ceará, o Botafogo já tem 9 jogos disputados, tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Foram 10 gols marcados e 11 gols sofridos. Então são 11 pontos. Ao todo, o Botafogo tem 26.
Caso o Alvinegro vença a equipe do Ceará, vai igualar praticamente o que foi a primeira metade. Vai terminar o primeiro turno com 29 pontos. Dos 18 gols marcados pelo Botafogo neste Campeonato Brasileiro, vamos aos detalhes de cada um. O Botafogo marcou 8 gols de bola parada. O Botafogo fez 7 gols em cruzamento e preenchimento de área. Que seria isso? Bolas que passam pela área, cruzadas ou que são trabalhadas pelo lado. Foram 7 gols marcados assim. 2 gols de finalizações de fora da área e 1 gol com infiltração. Esses números mostram que o trabalho do técnico Eduardo Barroca até o momento é regular. É regular, não é um trabalho que você possa falar, nossa, que trabalho sensacional, mas também você não pode menosprezar o que vem sendo feito pelo técnico alvinegro. Eu quero saber de você nos comentários qual a sua avaliação do técnico botafoguense. Na coletiva de ontem, Marcinho e Diego Souza novamente deram a mesma fora da área de entrevistas. O Botafogo continua não expondo os banners, os jogadores do Botafogo e até mesmo a TV oficial do Botafogo não está mostrando a entrevista coletiva dos atletas. Vamos a ela mostrando as imagens do bate-papo de Diego Souza e Marcinho. Pontos interessantes. Marcinho frisa que é lateral, não é jogador da frente, mesmo gostando de estar atuando naquele setor. Já Diego Souza fala um pouquinho a respeito de Anderson Barros, Eduardo Barroca e também sobre o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Vamos a um trechinho da coletiva de Marcinho e Diego Souza. Tá feliz, as coisas acontecem naturalmente e eu me identifico muito com o trabalho do Barroca, tanto que já colhemos frutos na base. Então é exatamente isso, o cara que está feliz, as coisas acontecem e tem de tudo a crescer e ser melhor. É legal, você tem menos, vamos dizer, responsabilidade defensiva, né? Hoje em dia no futebol é difícil isso, mas você tem um pouquinho mais de liberdade. Mas é como eu falo e tenho sempre falado com vocês, tenho ratificado isso. Sou lateral direito, virei profissional e me coloquei no futebol como lateral direito e estou aí para fazer o melhor para a equipe onde tiver que jogar. Olha, ainda não, né? Mas, como eu disse, a gente acredita nas pessoas que comandam o futebol, que está no dia a dia com a gente. Então a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que não é normal, mas a gente vai continuar trabalhando forte, isso não vai mudar nada para a gente aqui no nosso trabalho, só que em questão a outros funcionários que não tem essa força e a gente pode fazer alguma coisa por eles. Então a greve continua sim, até porque a gente não pode achar normal o que acontece. Olha, a gente só pode falar do Anderson aqui, porque é o cara que está diretamente com a gente, né? E o que o Anderson tem de bom é a verdade. Ele nunca conta história, entendeu? Se vai acontecer, vai acontecer. Se não vai acontecer, não tem ilusão. Então a nossa relação é sempre muito direta e franca. E isso faz a gente ter total confiança nele, como ele na gente. Olha, eu fico mais à vontade falando de futebol. Eu estava até respondendo muito aí sobre salário, sobre essas coisas. E a gente não é pessoa certa para falar disso, porque a gente fica numa situação totalmente desconfortável. Então a gente ganhou de uma equipe que estava praticamente no G4, G6, uma equipe totalmente difícil. Chegar aqui, dar mérito a outras coisas, acho que fica difícil de responder até, né? Até porque, com toda a dificuldade do jogo, a gente fez um grande jogo, tivemos uma vitória importantíssima e eu quero falar disso porque, independente de tudo, a gente trabalha para ser feliz no domingo e na quarta-feira à noite. Espero que vocês tenham gostado do Giro de Notícias de hoje. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixe aquele like marotaço, caso você tenha chegado aqui e tenha gostado do que viram. Se não gostaram, pode deixar o dislike, não tem problema.
peço que você sempre siga aqui o meu canal, que é muito importante. Estou vestindo capa, links aqui na descrição do vídeo. O Rocher, o conteúdo do canal é bom, peço que você continue sempre seguindo aqui o canal. Às 18 horas um vídeo bem interessante, vou falar de esportes e Botafogo SA, como que isso poderá ser importante até mesmo para o crescimento da torcida alvinegra. Tamo junto e aquele abraço.